Vamos lá. Usatec Nasdaq, ok? Usatec fez aí o movimento proposto, tá? Que era um movimento de queda. Eu deixei aí uma linha de alvo em 10.500 pontos, tá? 10.500 pontos. Só caiu essa semana, né? Só derreteu, Nasdaq derretendo. Mantém essa expectativa, vamos manter aqui nessa zona, tá? Essa aqui é uma zona que a gente tem um fundo ali, ó, que vai ficar entre os 10.500 e os 10.700. Então, para a próxima semana, continuo queda, pelo menos até essa região de suporte. Aqui nós vamos observar formação de preço, tá? Price action, que é o que nós vamos estudar hoje, e o volume, o índice. Maravilha? Professor, pode dar um repique? Pode, o mercado pode fazer o que ele quiser. Ele pode aqui fazer, começar a semana, fazer um repique aqui, tá? Vir fazer um teste aí e voltar a cair. Mais expectativa de continuidade de queda, vir testar essa região. Por que essa região? Aqui é uma região que foi de reacumulação, então aqui a gente tem um nível de compradores importante, tem esse fundo que deixou um suporte, então é uma zona importante que o preço tende a vir a testar, ok? Vamos lá. SP500, cumpriu também, ó, a setinha que nós deixamos, bateu já no suporte, ele já antecipou um pouco mais do que o Nasdaq. Nasdaq ainda não bateu no fundo e o SP500 já bateu no fundo aqui, ó, já testou o suporte, um suporte importante, resistência, suporte e testando. Okay? E aí, o que nós fazemos na próxima semana? Aqui deixou um candle com baixo volume, dia de hoje, deixa eu dar um zoom aqui, um candle de baixo volume e indecisão. Lembra que nós estudamos na semana passada, né? Esse é um candle de indecisão em uma região de suporte. Sombra superior, sombra inferior. O que nós temos que analisar? Se na segunda-feira a formação, tá? É muito importante isso para tomada de decisão, principalmente para aqueles que gostam de operar mais a longo prazo, diário ou 4 horas aqui, é importante aguardar a formação de um candle. Por exemplo, de rompimento, candle de rompimento, um candle que rompa e de preferência com baixo volume. Okay? Ou o mercado fazer um candle positivo, anulando, tá, essa continuidade baixa, aí podemos ter um repique do preço. Então, por isso é importantíssimo, nós vamos ver hoje, depois estudar o Price Action, depois nos gráficos, esse tipo de formação em níveis de suporte e resistência. Tá? Um candle de indecisão, precisamos, tá, para uma tomada de decisão aqui, para uma entrada numa operação, aguardar uma formação que seria do terceiro candle. Por que o terceiro candle? Nós temos o primeiro, o segundo e temos a formação do terceiro. Esse terceiro candle que vai ser importante a sinalização, se vai continuar a cair ou o mercado pode fazer um repique. Legal? Então, está bem numa região de decisão. É muito bom para operar um day trade esse tipo de estratégia, por quê? Porque no day trade na segunda-feira você abre. O fechamento do preço está aqui. Vou deixar uma dica aqui, ó. O fechamento do preço está aqui. Tá? Vou jogar em 1 hora aqui, ó, só para a gente... Fechamento do preço, ó. Essa linha amarela que eu deixei. E aí, segunda-feira abre e o preço não consegue fazer novas mínimas. Não consegue fazer novas mínimas. Ele começa a trabalhar acima desse preço de fechamento. Então, uma alta probabilidade, tá, de uma correção, tá, ou de uma possível reversão curta aí no SP500. Mini índice Bovespa, pessoal. Fez também a expectativa, tinha deixado uma seta aqui de uma queda. Eu, particularmente, meu sentimento é de queda, eu venho falando isso para vocês já há algumas semanas, né? Tinha algumas regiões importantes de resistência. Olha só que interessante, deixou ontem, eu vou colocar essa seta para cá para não atrapalhar visualizar o candle. Ó, ontem deixou um candle, olha só, este candle de indecisão com este volume. Okay? E hoje engolfou, tá? Ele foi engolfado esse candle aqui, ó. Então, semana que vem podemos ter aí um forte movimento de queda no mini índice, no braço 50.
Perfeito? Então vamos ficar atentos aí, podemos ter boas oportunidades, até porque nós temos uma estrutura aqui, ó. Tá? Temos uma estrutura, informação. Então, vamos ficar atentos aí. Dólar, tá? Nosso dólar aqui, dólar é com o real. O que aconteceu? O mercado rompeu, tínhamos aqui uma expectativa de alta, rompendo esse nível de 1,567, vocês lembram muito bem. Venda era somente abaixo de 5,48. Falei, pessoal, a compra acima de 5,67 vai abrir espaço aí para o mercado subir mais. Foi o que aconteceu, o mercado subindo. Tá? Tem aí praticamente agora, tá? Tá fazendo um pullback, já fez um pullback hoje. Pode vir testar essa região de suporte para voltar a subir. E o mercado rompendo esse pivô agora, esse pivô do gráfico diário, cara, ele vai ter um espaço livre para ir testar o topo lá dos quase R$6, tá? Que já fez aí em mês 5, tá? Mês 5 que deixou esse topo. Então, vamos ficar atento aí para essa oportunidade. Legal? Tempo gráfico diário que eu estou analisando, tá, pessoal? Gráfico diário que eu estou analisando. Euro USD, o mercado fez um movimento forte, tá, de baixa aí. Eu tinha desenhado esse padrãozinho harmônico, tá? Esse padrão harmônico era uma expectativa de chegar nesse nível, não chegou, chegou próximo à resistência de 1,19, que aqui era um número importantíssimo, redondo, com final 000. Chegou, faltou aí 20 pips, né? 20 pips, 200 pontos, e o mercado despencou. Tá? Movimento forte de queda. Agora nós temos uma região de suporte que é 1,16. 1,16 vai ser um suporte importante a ser testado aí na próxima semana. Legal. Então, vamos analisar agora o Euro-USD com base num tempo gráfico menor aqui, 4 horas. Olha que interessante, aqui nós temos um padrão já harmônico formado. Próximo a uma região aqui, ó. Então, semana que vem, pessoal, Euro-USD tá bem numa zona aí, ó, de um possível repique, tá? Então, vamos ficar atento a esse repique do Euro-USD nessa região. Podemos ter uma oportunidade aqui, ó, de repique do Euro-USD na próxima semana. Se o preço romper esse nível com baixo volume, descaracteriza, aí vai vir testar aí 1,500, aí vai abrir espaço, na verdade, é o que eu chamo de vácuo, né? Vai ter um vácuo aqui, ó. O preço vai estar livre para descer, buscar esse suporte de 1,15. O SDCAD, o mercado, deixei desenhado essa estrutura de alta, deixei uma setinha semana passada que existe uma grande probabilidade do preço subir. Falei sobre essa divergência entre o preço e o oscilador RSI e o mercado cumpriu aí o movimento esperado. O que está chamando a atenção agora é esse volume alto. Deixa eu tirar o RSI aqui, ó. Olha que volume alto deixou neste candle de indecisão, nesse doji, pessoal. Um doji com alto volume. O que significa isso? Significa, cara, que possivelmente, uma alta probabilidade, segunda-feira, nós vamos ter aí um forte movimento do SDCAD. Por que, Alexandre? Cara, porque nós temos dois sinais fortes. Um é o volume, que ultrapassou o mais alto aí dos últimos tempos. Uma indecisão grande, uma briga grande entre comprador e vendedor no dia de hoje. No dia de ontem, desculpa. E hoje foi engolfado, tá? O dia de hoje foi engolfado pelo dia de ontem, por esse volume. Então, o SDCAD, eu vou até anotar aqui na minha luzinha aqui, ó, para ficar atento nele. O SDCAD para a próxima semana, que pode dar boas oportunidades, até porque já é início do mês, né? Podemos ter um movimento forte aí, com um ótimo resultado. O SDJPY preso neste canal, tá? Um canal que o mercado, acho que eu fiz aqui, um canal que o preço vinha trabalhando, e deixei a setinha, coloquei essa seta aqui, eu vou tirar ela do preço aqui para não atrapalhar, tá? E o preço veio testar, ó, essa região de suporte que virou uma resistência agora.
Hoje, deixando um volume grande, olha o que chama a atenção. Esse volume aqui, pessoal, esse volume do dia 21 de outubro é um sinalizador entre compradores e vendedores. Olha só que interessante, isso gráfico diário, hoje o preço fechando, tá? Se ele fechar acima dessa linha do preço de 104.500 e o volume mais alto que está deixando hoje, podemos ter um movimento de alta do SDJPY, mesmo ele não cumprindo, tá? Mesmo ele não cumprindo aqui o nível de baixo do canal. Ele chegou até a metade do canal, que praticamente 50% do canal, e ganhou força comprador. Os compradores, né, resolveram e está sinalizando isso. Então, o SDJPY, até anotar outro par interessante também que eu vou ficar de olho, e até porque também ele está preso, ele está engolfado, ó, candle de hoje, ó, o candle de hoje, apesar de ter rompido pouca coisa aqui, mas eu considero um engolfo, ele está preso no candle de ontem, máximo e mínimo aí, fechou esse candle. Então está interessante também, legal? EURO-GBP. EURO-GBP trabalhando num canal de baixa, tá? O mercado veio testar, continuidade, aí podemos ter esse teste aí nesta região, que é uma região importante de suporte, EURO-GBP. GBP-JPY, gráfico semanal, vamos começar pelo semanal. Temos uma LTA, na verdade nós temos o preço preso em um triângulo, tá? No gráfico semanal. Para tomada aí de longo prazo, eu tenho que aguardar um rompimento, mas está tocando, fez aqui, ó, deixou 1, né? 2, está tocando novamente, aqui pode gerar algum tipo de oportunidade. Sim, vamos ver no gráfico. Olha que interessante, candle de rejeição, o volume não foi o volume lá ultrapassando 180, mas podemos observar que foi o volume mais alto, tá? Mais alto dos últimos períodos, tá? O que significa isso, Alexandre? Esse volume mais alto, esse volume do dia de hoje. Significa que este candle, este candle verde aqui, ó, por uma seta nele fica melhor. Este candle, ele tem um volume mais alto do que dos últimos períodos. Por quê? Porque houve algo diferente, algo que não aconteceu nos outros. O quê? Uma briga entre compradores e vendedores. O volume está mostrando isso e o preço, a ação do preço está mostrando isso. Sombra superior e sombra inferior, uma longa sombra inferior maior do que a superior, e aqui então uma grande probabilidade, se vocês tivessem que selecionar ele para compra ou para venda para a próxima semana, estaria sinalizando para compra devido a toda essa estrutura, tocando em uma região de suporte, volume alto e um candle de rejeição. Como nós vamos ver daqui a pouco, é interessante para mais longo prazo, tá? Quem vai se posicionar, por exemplo, num setup de 4 horas do gráfico diário, aguardar um candle de confirmação. O que seria esse candle de confirmação? Um candle positivo a favor do movimento de compra, esperado aí, movimento de alta. Deixa eu ver o Gold. Bom, o Gold rompeu o triângulo. Região de suporte. Vamos ficar atento aí na semana, alguma oportunidade, tá? Até porque o ouro, vou apagar essas linhas agora e vou desenhar outra estrutura aqui. Fica muito poluído. Bom, aqui nós tivemos uma LTB. E o mercado trabalhando, agora nós podemos desenhar, né, esse triângulo, tá? Um triângulo aqui descendente, e o mercado, apagar essa linha, e o mercado testando essa região de suporte, tá, da base do triângulo. Vamos ver oportunidades na ponta compradora. Porém, tem que ver se a relação risco-ganho fica interessante, porque tem uma resistência forte, que é essa LTB. Legal? Então está preso. Para longo prazo,
Quem quer se posicionar no ouro não está interessante, por quê? Porque está num triângulo, nós não sabemos ainda, não deu uma indicação clara para onde vai romper esse triângulo, mas pode dar oportunidades, principalmente no intraday, quando ele tocar na próxima semana, nesse nível de 1850. 1850, ele tocando, e num tempo gráfico menor, por exemplo, vamos pegar um H1, ele tocando nessa região e deixando um volume alto, tá? Com um pin-bar, por exemplo, um candle de rejeição ou indecisão, pode dar oportunidade na ponta compradora. Ou rompendo com baixo volume, e aí nós temos esse segundo alvo, que é o 1770, 1760, um alvo, e aí é um vácuo, né? Um vácuo, uma zona livre, tirar essa média móvel, uma zona livre que tem para vir buscar esses 1760 do ouro. Vamos ver o que temos mais de interessante. Petróleo. Bom, o petróleo, aí principalmente a parte fundamentalista aí, né, questão de segunda onda do Covid aí na Europa, enfim, diminuindo a possível demanda de petróleo, ele deu uma despencada boa. Ficou interessante aqui que deixou um volume alto no candle de ontem e hoje sendo engolfado. Ficar atento para algum tipo de movimento forte, tá, do petróleo aí na próxima semana. Suporte importante em 34,58, okay? E agora deixou uma resistência no nível de 42, deixa um número redondo aqui, ó, 42, olha lá, uma resistência importante. Legal, o petróleo está preso aí.